Em João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sou muito grata a Deus por esse amor dele para comigo. E você também pode gozar deste amor. A Bíblia fala que somos pecadores, estamos manchados pelo pecado e não podemos nos achegar a Deus somente por meio de Jesus Cristo. Eu sou grata a Deus por Ele ter dado uma família, meus pais, que desde a mais tenra idade me ensinaram o caminho para o céu, o caminho para Deus, que é Jesus Cristo, e viver uma vida dentro desse amor de Deus, sendo perdoada, livre de toda culpa. Eles me ensinaram a ler a Bíblia e por isso, um dia, Jesus Cristo entrou em minha vida, transformou meu coração, tive um novo nascimento e hoje posso compartilhar com você desta mensagem, desta boa nova, que é de salvação. Jesus Cristo amou e de tal maneira que Ele deu Jesus como presente para mim. E esse presente pode ser seu também, se você realmente crê, porque é somente para quem crê. E todo aquele que crê não morrerá eternamente. Não estará banido da presença de Deus para sempre, mas encontrará morada, habitação, juntamente com Cristo Jesus no reino de seu Pai. Eu tenho essa certeza e você também pode ter, por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu sempre compartilho esta mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é Jesus Cristo. Por isso estudamos a vida de Jesus por meio dos evangelhos. Leia os evangelhos, você vai entender, compreender esta tão grande salvação. Embora em nossa limitação não podemos compreendê-la completamente, porque Deus amou a mim, pecadora. Porque Deus amou o ser humano tão rebelde contra Ele. Mas Ele amou. E a vida de Jesus neste mundo, Ele vir como uma criança, testemunha esse amor. Jesus veio porque o Pai nos amou. E o Filho unigênito, único, foi dado a nós como um presente, um dom inefável, algo maravilhoso, algo que nós não podemos expressar em palavras, a não ser somente recebendo esse presente e tendo uma nova vida. E assim, aquele que crê
não morrerá eternamente, não viverá banido da presença de Deus para sempre. Gozará de delícias aqui e no porvir, no futuro, além da morte, após a morte física. Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo venceu. E nós também ressuscitaremos e venceremos. Glória a Deus por isso. E eu quero que você faça parte deste reino de Deus. Seja também filho de Deus, adotado por meio de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 15 a 18. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Conforme o texto que lemos do Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos o testemunho de João Batista. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. E esse João apóstolo nos apresenta João Batista. E João Batista é apresentado a nós como o arauto por excelência de Jesus Cristo. Diz que João foi enviado de Deus com a missão específica de preparar o caminho para a manifestação de Jesus. E o testemunho de João Batista, descrito aqui no capítulo 1, se deu quando levitas, sacerdotes, fariseus foram interrogá-lo, foram perguntar a ele, porque muitos achavam que ele poderia ser o Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus. Então eles foram lá perguntar. Porém, João Batista deixou bem claro, mostrou, falou claramente que ele não era o Cristo, não sou eu, mas que ele era o preparador do caminho do Cristo, que logo iria se manifestar a Israel. Acima de tudo, João Batista testemunhou a respeito da divindade de Jesus, e isso era muito importante para que ele desempenhasse, cumprisse a sua missão, a tarefa que lhe cabia. João Batista, ele faz um último e mais importante testemunho de Jesus antes de Jesus se manifestar, e nos ajuda a entender melhor o caráter, a dignidade e a missão do Senhor Jesus.
João Batista é um personagem, ou é um dos personagens mais interessantes da Bíblia. João Batista vivia no deserto, pregava no deserto, suas roupas, ele se vestia com roupas feitas com pelos de camelo e usava um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E pregava no deserto, e a sua vida era tão simples quanto a sua pregação. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E as multidões vinham ao seu encontro e eram batizadas, confessavam seus pecados. Numa época assim de silêncio profético, ele era uma voz solitária que clamava no deserto. Então veremos como foi importante a vida de João Batista na preparação do ministério de Cristo Jesus. Testemunho de João Batista, primeiro, a primazia de Jesus. João Batista testemunha isso, a primazia de Jesus. João Batista sempre teve consciência de qual era a sua missão, de quem ele era. Nunca João Batista desejou ocupar o lugar do Cristo, pois ele sabia que ele era um mensageiro, um precursor, aquele que vem antes, preparando o caminho para o Cristo se manifestar aos homens. E em seu testemunho, João Batista diz aqui no versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. No entender de João, Jesus Cristo tinha a primazia, ou seja, literalmente ocupava o primeiro lugar. A maior importância. Jesus era o mais importante. E um dos motivos que ele nos assegura isso, que ele mostra, era justamente o fato de Jesus ser anterior a João Batista. Você sabe, nós sabemos da história do nascimento de João Batista. Ele era filho de Isabel, Zacarias, era parente de Jesus. E João Batista nasceu meses antes de Jesus Cristo. João Batista era mais velho que Jesus Cristo. Mas não era disso que João Batista estava falando. Ele estava mostrando, falando, que ele sabia muito bem quem era Cristo. Que Jesus, o Cristo, não começou a existir no dia que nasceu de Maria. O Cristo, o ungido de Deus, já existia antes de João Batista.
Na eternidade, desde a eternidade, o Cristo já existia. E João sabe que Jesus é o primeiro, tem a primazia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro. Deus só pode ser visto em Jesus Cristo. E assim, João, o evangelista, diz no seu evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se referindo a Jesus Cristo, era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o primogênito, e o Verbo era Deus. E João Batista sabia, tinha essa convicção, e ele não mentiu, ele não se arrogou como aquele. Oh, as pessoas estão falando, achando que eu sou Cristo. E foram perguntar, e João Batista falou, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que prepara o caminho para o ungido, que virá e vai se manifestar em breve. E outro motivo pelo qual podemos dizer que Jesus Cristo tem a primazia é por sua obra de ministrar a graça. Aqui nos versículos 16 e 17 de João, capítulo 1, diz assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A gente não tem assim como saber se essas palavras dos versículos 16 e 17 é de João o evangelista ou de João Batista. Mas a palavra está registrada aqui, o Espírito Santo deixou registrado aí para o nosso entendimento e para confirmar a primazia de Jesus. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Está dizendo aqui que a plenitude de Jesus, a sua divindade e humanidade absolutas. Jesus é absolutamente humano e é absolutamente homem, é absoluto, é divindade e humanidade absolutas, verdadeiras, inteiras. Jesus Cristo, a plenitude de Jesus, é que promove, é essa divindade, essa humanidade de Jesus, é que irão promover, trazer graça sobre
graça. É uma ideia, assim, de que como William Hendricks diz, que a ideia desse versículo é que mal uma graça começa a se esvaecer, já vem outra e ocupa o seu lugar. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça é superior à lei. Superior à lei, pois somente a graça vai nos proporcionar, nos conceder aquilo que a lei não pode nos dar, que é a salvação, perdão dos pecados ou de pecados e a liberdade da culpa, a libertação da culpa. Essa graça veio exclusivamente em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e isso, Ele, Jesus, por isso, Ele tem a primazia sobre tudo e sobre todos. E João Batista entendia muito bem isso. E mais à frente aqui, no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Jesus Cristo é aquele que veio do céu. E ele tem a primazia, João Batista entendia isso. E no versículo 34, ele continua falando, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista entendia isso, a singularidade e o poder de Jesus como Filho de Deus. Jesus é o único que pode dispensar a graça de Deus a nós, seres humanos pecadores. E por fim, a primazia de Jesus se vê pelo fato de ele ser o único anunciador de Deus. Conforme as palavras aqui no versículo 18 de João capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E esse Deus unigênito, encarnado, Jesus Cristo, Deus em sua absoluta santidade e glória, é inacessível a nós, homens, mulheres, seres humanos pecadores. Nós não podemos nos achegar a Deus, Ele é inacessível ao homem pecador. Sem a revelação de Jesus Cristo, jamais teríamos como conhecer o verdadeiro Deus.
Ele que está no seio do Pai. Ou seja, que tem um relacionamento íntimo com o Pai, sendo o eterno Deus Filho, é aquele, é exclusivo, é Ele, o revelador da divindade de Deus. E isso faz de Jesus o primeiro. Jesus é o primeiro. Ele tem a primazia. Porque ele já existia antes, porque ele manifesta a graça e também porque ele é o único que pode revelar Deus. Que maravilha que você tenha esse entendimento, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, para que você compreenda isso e creia em Jesus, o Cristo, aquele que tem a primazia e que ele ocupe o primeiro lugar na sua vida, assim como ele ocupa o primeiro lugar em minha vida, porque um dia eu reconheci como o único Filho de Deus que me revelou Deus e por meio dele a graça e a verdade veio sobre mim, graça sobre graça. Recebi perdão do pecado, recebi a salvação. Deus te abençoe.